Vamos fazer mais um estudo, né? Que fala sobre a palavra de Deus, né? Que dá mais uma explicação sobre a palavra do Senhor. Vamos aqui para o livro de 2 Tessalonicenses, né? 3, do 6 em diante. Trabalhar e fazer o bem. Diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não se seguem os ensinamentos que demos a eles, tá vendo? Aqui a Bíblia diz, né? Tá pedindo que os irmãos fiéis, né, os irmãos verdadeiros, os fiéis seguidores de Cristo, devem se afastar dos outros irmãos, né, que não querem trabalhar, né? Dizem que não queriam trabalhar, que não querem trabalhar, né? É a mesma coisa que fosse hoje. Deve se afastar dessas pessoas que não querem saber de trabalhar, que querem tirar proveito, né, às custas dos outros e não sem querer trabalhar, né? Esses irmãos os outros irmãos da igreja, né, quer dizer, da reunião de pessoas, deviam se afastar desses que não queriam trabalhar, né? Até hoje mesmo, né, que não querem trabalhar, como muitos líderes religiosos aí, né, muitas pessoas da religião aí que não querem saber de trabalhar, né? Querem viver às custas dos membros, né? Mas não querem trabalhar. A Bíblia diz aqui, afaste-se dessas pessoas que estão na igreja, né? Quer dizer, que estão no grupo de pessoas que formam a igreja, né? Que não querem trabalhar. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Aqui está falando, né? Que não tem, o Tessalonicenses, né, é um livro do apóstolo Paulo, está dizendo aqui, que nunca teve vivido, né, entre os irmãos sem trabalhar. Quer dizer, que eles trabalhavam para se manter, né? Em vez de viver às custas dos outros irmãos, eles trabalhavam para se manter, né? Não temos recebido nada de ninguém, nem pagar na verdade, nem pagar na verdade, nem pagar na verdade, né? Diz assim, não temos recebido nada de ninguém, nem pegar, sem pegar na verdade. É sem pegar na verdade. Pagar na verdade, né? Não tem recebido nada de ninguém sem pagar na verdade. Trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de que não sermos um peso para nenhum de vocês. Aqui está dizendo, né, que eles trabalhavam de noite para se alimentar, para que não se tornasse um peso nas costas, né, dos outros irmãos, né? Que nem esses líderes religiosos de hoje se tornam pesos nas costas do pessoal da igreja, né? Do pessoal que se torna igreja, que a igreja somos nós. Igreja quer dizer pessoas reunidas, né? Não é igreja de quatro paredes, são pessoas reunidas, né? É isso que se forma uma igreja. Aqui diz assim, ó. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Aqui o que ele está falando? Temos direito, né, de receber o nosso alimento, de receber o nosso alimento, o nosso sustento. Quer dizer que o sustento deles é o que? A Bíblia diz que era alimento. Os profetas, né, os apóstolos recebiam alimentos, né? Não era dinheiro, que nem as pessoas recebem hoje aí, né? Enganam as pessoas, diz que as pessoas têm que dar dinheiro para sustentar eles, enquanto eles estão vivendo de vida boa, né? Sem levantar uma palha, né? Sem levantar uma barra de sabão, como diz o povo. Os outros lá na igreja estão se virando, né? Trabalhando, se virando, como pode, né, para sustentar líder religioso lá sentado na cadeira, né? Sem querer fazer nada, dizendo que tem direito em comer às custas dos outros, né? Sem trabalhar. Aqui a Bíblia está dizendo, não faça isso, trabalhem. Nós trabalhamos dia e noite para não se tornarmos um peso nas costas dos nossos irmãos. Então quem não trabalha e quer viver às custas
de dízimo e dessas coisas aí, está se tornando um peso, né? Uma carga nas costas dos irmãos, achando que não deve trabalhar, que está trabalhando na obra, né? E não deve trabalhar para se alimentar, para comer. Não se torne um peso nas costas dos membros, né? Da sua denominação que você segue aí, né? Trabalhe para que você possa se alimentar, comer o seu pão. É isso que a Bíblia ensina, né? O verdadeiro cristão deve trabalhar para ter o seu sustento e não se tornar uma pedra nas costas dos outros, né? Para os outros carregar. Como eu não sigo, né? E conselhos, né? Denominacionais, né? Eu sou o servo de Deus, né? Hoje quem me pergunta de que religião você é, eu digo eu sou da Bíblia. Minha religião é a Bíblia, né? Eu sigo a Deus. Eu se reúno, né, com aqueles que querem se reunir para ouvir a verdade da palavra de Deus, né? Porque hoje eu ensino, prego como ela é e não como os líderes religiosos querem. Então eu não sou pedra de tropeço na vida de ninguém, porque eu prego a verdade, ensino a verdade como ela é. E minha religião é a Bíblia e a palavra de Deus, né? Eu não sigo líderes religiosos, né? Que ensinam, em vez de ensinar a gente a ir para o caminho certo, ensina a gente a ir para a cova, né? Cair no buraco junto com eles. Então eu não sigo conselhos desse pessoal, né? Eu sigo os conselhos de Deus. Aqui diz assim, ó. Porque e quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Aqui o que a Bíblia está dizendo? Aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então, se você não quer trabalhar, né, quer viver às custas dos outros e não quer trabalhar, e quer viver escorado nos irmãos, né, então você não coma. Se você não precisa trabalhar, porque você não sente fome, então você também não precisa comer. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada. E me tem se metem na vida dos outros, e se metem na vida dos outros. Aqui está falando que ele está falando, né, que soubemos que entre vocês tem pessoas que não fazem nada, né? E se metem na vida dos outros, né? Pessoas que se escoram nos outros, não fazem nada e se metem na vida dos outros, que é que intrometem naquilo que não é da conta. Ó. E assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas, com insistências a essas pessoas que vivem de um modo correto e trabalham para se sustentar. O que a Bíblia está dizendo? Que o verdadeiro cristão que vive de modo correto, que quer viver de modo correto, tem que trabalhar para se sustentar e não viver escorado, né, nos membros da sua reunião, né? Não viver nos membros da sua reunião, da sua denominação, seja de que seja aí. Você deve trabalhar para ter o seu sustento, né? O apóstolo diz aqui, o apóstolo Paulo, né? Para que vocês tenham o nosso exemplo, trabalhe para se sustentar, porque nós trabalhamos dia e noite, não dependemos de ninguém. Até temos direito, né, em alguém nos dar alimento, mas nós não fazemos isso, para que as pessoas também façam como nós e não cobre para fazer a obra de Deus, né? É isso que ele quer dizer, não cobre para fazer a obra de Deus, porque tem muitos cobrando aí, né? Cantores, né? Gospel cobrando shows, pastores, né, cobrando aí também taxas, né, cara, para pregar a palavra de Deus, e ainda dizem que querem ir para o céu, né? Esses caras ainda falam que querem ir para o céu, né? Depois com a maior cara de pau, né? Assaltar a Deus e roubar a Deus a mão armada, né? Ensinando mentira para as pessoas, cobrando pela palavra de Deus, né? Que Deus nunca fez isso, Jesus nunca fez isso, e ainda querem se salvar, né? Aí estão aí famosos para o mundo, né? Buscando famas mundiais, né? Coisas do mundo, e não a palavra de Deus, está correndo atrás da fama. Quem quer ser salvo não corre atrás de fama, corre apenas atrás da verdade da palavra de Deus. É isso que adianta, não ser famoso, às custas, né, do Evangelho de Deus. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem, quem está fazendo isso
e se afastem dele, para que fiquem envergonhados. Que está falando assim, que a pessoa que está fazendo isso, que não quer trabalhar e quer viver às custas dos outros, né? Que a gente deve se afastar dessas pessoas, para que eles se sintam muito envergonhados. Mas o pior é que as pessoas não se afastam hoje, né? Socam dinheiro neles, né? Sem entender a palavra, né? Não busca a verdade na Bíblia, não busca entender a Bíblia, vai socando dinheiro nesse pessoal, né? E eles vivem, como diz aqui, sem querer trabalhar, escorado nos membros, né? No entanto, não o trate como inimigo, mas o aconselhe como se aconselhasse um irmão. Que está falando assim, não devemos tratar essas pessoas como inimigo, mas devemos aconselhar. Aconselhar como? Aconselhar com a verdade, né? Para que ele se aconselhe como se fosse como um irmão. Devemos aconselhar como um irmão, não tratar como inimigo, né? Porque só quem pode fazer o julgamento é Deus, né? Mas nós devemos corrigir a pessoa e andar no caminho verdadeiro, no caminho certo, se é que ele quer se salvar.